Fechou. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Dispenso a execução do livro de pescaria branca. Solicito ao senhor secretário para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Gilberto Neves e Silva, presente. Jairo Ronaldo Correia, presente. João Batista Mendes Medeiros, presente. João Fernandes Floriano, presente. Leandro Francisco, presente. Raquel Barbosa dos Santos, Presente. Rinaldo Rodrigues, presente. Rosilene Faísca da Silva, Presente. Thalita Santos Coronel. Presente. Presidente, todos os novos vereadores que estão aqui nessa casa. Solicito ao senhor secretário para que efetue a leitura da ata da quarta 10ª sessão ordinária realizada no dia 3 de dezembro de 2022 e da 7ª sessão extraordinária realizada no 20 de dezembro de 2022. Ata da 42ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano de 2022. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2022, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, quilômetro 320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reuniram seus vereadores em caráter ordinário, sob a presidência do vereador Jairson Castro de Souza, e secretariado pelo primeiro secretário vereador Jairo Ronaldo Correia. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 41ª sessão ordinária e da 5ª e 6ª sessão extraordinárias. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, Jairson Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Raquel Barbosa dos Santos, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Coronel. Havendo quórum regimental, as atas foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. Os vereadores Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva apresentaram o requerimento número 55 de 2022, solicitando que seja realizada a vistoria do confinamento de animais existente no bairro Santiago, especificamente em Igreja Católica, no campo de futebol do Botafogo, em virtude do mau cheiro ocasionado pelo referido confinamento, principalmente em dias de chuva. Posteriormente, foi realizada a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 27 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Pescaria Brava e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 24 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 1º do artigo 16º da Lei Ordinária número 431 de 2022, que dispõe sobre a gestão democrática das unidades educacionais da rede pública municipal de Pescaria Brava e da outras providências. Os vereadores Jairo Ronaldo Correia e Rinaldo Rodrigues solicitaram que os projetos fossem colocados em única votação, em virtude da urgência. O presidente colocou os pedidos dos vereadores em votação, sendo aprovado por todos. Com a aprovação do pedido de única votação, os projetos foram colocados em votação, sendo também aprovados por todos. Em seguida, foi realizada a seguinte votação do projeto de lei ordinária número 28 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de ecoterapia no município de Pescaria Brava e da outras providências, sendo aprovado por todos. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão
convocando a sessão extraordinária para o dia 20 de dezembro de 2022, às 18 horas. Essa foi a ata da 42ª sessão ordinária. Ata da 7ª sessão extraordinária da 3ª legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano de 2022. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2022, com início às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM 320, bairro BR-37, desse município de Pescaria Brava, reuniu-se os vereadores em caráter ordinário, sob a presidência de Jason Castro de Souza, secretariado pelo vereador Jairo Ronaldo Correia. O presidente dispensou a execução do índice de Pescaria Brava e determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Jairo Ronaldo Correia, Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva, os vereadores Gilberto Nelson de Silva, Atalita Santos Cornélio, justificaram a ausência. Portanto, ao ver o quórum regimental, houve o prosseguimento da sessão. Suspensa a leitura da ata da sessão anterior e a execução do índice de Pescaria Brava. O presidente solicitou ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Leandro Francisco do MDB, para que realizasse a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 15/0031/7001, que dispõe sobre o parecer do Tribunal de Contas de Santa Catarina referente às contas anuais do município de Pescaria Brava do exercício de 2014, prestadas pelo prefeito Antônio Avelino Honorato Filho. Realizada a leitura do parecer, o presidente concedeu o uso da palavra ao senhor Antônio Avelino Honorato Filho. Posteriormente, o presidente colocou o processo número 15/0031/7001 em votação, em voto nominal, sendo voto sim pela aprovação das contas e voto não pela rejeição das contas do município de Pescaria Brava, relativas ao exercício financeiro de 2014. Iniciada a votação, Jairo Ronaldo Correia, voto não. Jason Castro de Souza, voto não. João Fernandes Floriano, voto não. Leandro Francisco, voto não. Raquel Cardoso dos Santos, voto não. Rinaldo Rodrigues, voto sim. E Rosilene Faísca da Silva, voto não. Vereadores Gilberto Neves e Silva e Thalita Santos Cornélio estavam ausentes. Portanto, com 6 votos não pela rejeição das contas e 1 voto sim pela aprovação, o presidente informou que, diante da votação realizada, ficam reprovadas as contas do município de Pescaria Brava referente ao exercício de 2014, conforme determina o artigo 9º, inciso 3º. O parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado consistirá na apreciação geral e fundamentada sobre o exercício e só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara Municipal. Em seguida, procedeu-se a leitura do projeto de decreto legislativo número 612 de 2022, de 20 de dezembro de 2022, relativo à reprovação das contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2014. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por maioria. E não havendo mais matérias para discussão ou deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão para o dia 21 de janeiro de 2023, às 19 horas. Presidente, essa aula da 7ª sessão extraordinária. Coloco em discussão, em votação, a 42ª sessão. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Coloco em discussão e votação a 7ª sessão extraordinária. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
das sessões de 18 de janeiro de 2023, respeitosamente, João Fernandes Floriano, vereador do PP. Projeto de lei complementar número 1 de 2023, de 12 de janeiro de 2023, altera e acrescenta dispositivos da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e crescimento dos servidores públicos municipais de pescaria agrária. Estabelece outras providências, projeto do Poder Executivo para a leitura. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. Ficam excluídos os cargos de chefe do setor de arquivo, chefe do setor de cobrança, diretor do departamento de informática, diretor do departamento de tesouraria, diretor do departamento de assistência social, chefe do setor de alimentação escolar, chefe do setor de convênios, chefe do setor de projetos e eventos, diretor do departamento administrativo, diretor do departamento pedagógico, diretor do departamento de apoio e gestão, diretor do departamento de logística, superintendente de ensino, chefe do setor de fundos e convênios, chefe da UBS Laranjeiras, chefe da UBS Sertão, diretor do departamento técnico de saúde, chefe do setor de fiscalização de obras, chefe do setor de iluminação pública, chefe do setor de trânsito, assessor de articulação política, assessor de projetos de defesa civil e assessor jurídico, diretor do departamento do meio ambiente. Fica excluído o artigo 22º e anexo 5º da Lei Complementar número 64, de 9 de março de 2018. Mensagem ao Poder Legislativo justificativa do projeto. Senhoras e senhores vereadores, tenho a honra de submeter a consideração dessa Casa Legislativa para fins de apreciação e aprovação o presente projeto da Lei Complementar, que tem como objetivo alterar a Lei Complementar número 64, de 9 de março de 2018, que dispõe sobre o quadro do pessoal e o plano de carreira e crescimento dos servidores públicos municipais de pescaria brava e estabelece outras providências. Em face da necessidade de ajustar o quadro do pessoal para o fim de adequar a realidade atual deste município, sendo assim, propomos a alteração do número de vagas e extinção de alguns cargos de provimento comissionado, bem como recriação de alguns cargos de provimento efetivo, como, por exemplo, de merendeira, agente e auxiliar de serviços gerais, de vigia. Eis que é a mais vantajosa para a municipalidade ter esses cargos no seu quadro do que terceirizar sua contratação. Em sendo assim, a certeza de contar com o apoio de vossas excelências, a aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos destinos em consideração subscrevendo o prefeito Lorival de Oliveira Isidoro, prefeito em exercício. Esse projeto apenas para a leitura, presidente. Projeto de lei complementar número 2 de 17 de janeiro de 2023. Altera a Lei Complementar número 67 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. A Câmara Municipal aprova. Fica acrescido o artigo número 101b, a Lei Complementar número 67 de 26 de abril de 2018, passando a constar a seguinte redação: fica instituído a modalidade de teletrabalho, devendo o procedimento ser regulamentado através de decreto. Esta lei que vigor na data de sua publicação. Justificativa, mensagem ao Poder Legislativo. Senhoras e senhores vereadores, tenho a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, para fins de apropriação e aprovação, o presente projeto de lei complementar, que tem por objetivo alterar a Lei Complementar número 67, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. O projeto é importante porque se faz necessário
do Tribunal de Contas número 0189 de 2022, de Santa Catarina. Atualmente, a lei municipal é omissa em relação a este ponto, em sendo assim, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração, subscrevendo-nos Lorival de Oliveira Isidoro, prefeito municipal em exercício. Presidente, esse projeto também apenas para a leitura dessa noite. Projeto de Lei Complementar número 03 de 2023, 16 de janeiro de 2023, institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS, no município de Pescaria Brava, Santa Catarina. Artigo 1º. Fica estabelecido no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do município de Pescaria Brava, Santa Catarina, o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS, destinado a promover a quitação de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não inscritos em dívidas ativas, ajuizados ou não ajuizados, referente ao imposto predial e territorial urbano. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre transmissão de bens e imóveis, o TBI, construções de melhoria, taxas e multas pelo não cumprimento de legislação municipal, notas de lançamento de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas com exigibilidade suspensa ou não. O REFIS abrange todos os créditos constituídos até 31 de dezembro de 2022, descritos no caput, incluindo-se na programação de recuperação de débitos fiscais oriundo das autarquias e fundações públicas municipais. Será definido pelo contribuinte que aderir ao REFIS de débitos tributários e não tributários ajuizados, honorários advocatícios no percentual de 10% calculado sobre o valor atualizado do débito tributário, o qual será pago juntamente com a primeira parcela. Os créditos tributários vencidos até 31 de dezembro de 2022, consolidados, poderão ser objeto de pagamento parcelado em até 12 parcelas, com remissão de 90% a ser realizada em relação ao valor dos juros e multas que incidirem sobre o valor principal, devendo o contribuinte aderir ao parcelamento até 1º de junho de 2023. O REFIS alcança todos os créditos decorrentes do imposto predial e territorial urbano, imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre produção de bens imóveis, entre outros. A justificativa do projeto. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos novos vereadores o projeto de lei que trata do parcelamento de débitos tributários. O presente projeto de lei tem por objetivo possibilitar que os contribuintes que possuam débito com o município referente aos tributos e taxas municipais possam aderir ao parcelamento de modo a regularizarem as respectivas situações. Tal medida visa ampliar os mecanismos de cobrança da dívida tributária, pelo que se pretende seja alcançada com maior arrecadação dos débitos fiscais em geral. Importante constar que a expectativa de arrecadação com o presente projeto de lei não importará propriamente em renúncia fiscal, mas auxiliará os contribuintes e impulsionará a receita pública, uma vez que o recebimento dos débitos, ainda que com os encargos de inadimplência reduzidos, acarreta um incremento de arrecadação, já que há recuperação de créditos que serão recebidos devidamente atualizados. De toda sorte, através do presente, ficará o Executivo Municipal autorizado a ajustar as metas fiscais para o exercício 2023 por implementação do Fundo de Participação dos Municípios. Certo poder contar com a valiosíssima atenção dos novos representantes do povo de Pescaria Brava, Santa Catarina, encaminho o presente projeto de lei esperando que o mesmo seja aprovado. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 16 de janeiro de 2023, Lorival de Oliveira Isidoro, Prefeito Municipal em exercício. Presidente, também esse projeto apenas para o leitura.
lei ordinária número 1, de 17 de janeiro de 2023. Também para leitura esse projeto. Ele ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Pescaria Brava, Santa Catarina, no consórcio interfederativo de Santa Catarina, Sim Catarina, e da outras províncias. A Câmara Municipal aprova. Fica ratificado na íntegra o protocolo de intenções do consórcio interfederativo de Santa Catarina, conhecido como Sim Catarina, segunda alteração e constituição. Em anexo, nos termos da Lei Federal número 11.107/05 e Decreto Federal número 6.017/07. Artigo 2º. Fica autorizado o ingresso do município de Pescaria Brava no consórcio interfederativo de Santa Catarina nos termos do protocolo de intenções. Esta lei entrará em vigor a partir da sua publicação. Justificativa, mensagem ao Poder Legislativo. Senhores e senhoras vereadores e vereadores, tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta egrégia Corte de Leis projeto de lei que ratifica a do protocolo de intenções do consórcio interfederativo de Santa Catarina, Sim Catarina. A base legal dos consórcios públicos iniciou com a emenda constitucional 19 de 98, que deu nova redação ao artigo 248 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Já a regulamentação deste instituto cedeu pela Lei Federal número 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e pelo Decreto Federal número 6.017 de 2007. Tais dispositivos legais autorizam que dois ou mais desses entes federados podem criar um consórcio público para prestar o serviço público de interesse comum. Assim, o consórcio nasce quando dois ou mais entes detentores de recursos escassos seu único objetivo é atender a algum interesse que seja comum. Quando fazem isso, diz que estão fazendo a gestão associada daquele interesse comum. Dessa forma, com o reconhecimento pelos administradores públicos da necessidade de executar uma gestão associada, desde o ano de 2010, o Sim Catarina, como entidade pública multifinalitária, vem atuando na união dos municípios de Santa Catarina para a integração, fortalecimento de ações compartilhadas e eficiência, inovação e modernização da gestão pública no desenvolvimento de programas, projetos e ações de atuação governamental. O Sim Catarina possui como principais ações que beneficiam todos os municípios consorciados, licitações compartilhadas, compras conjuntas, gerenciamento e manutenção de frota de máquinas e veículos, gerenciamento e abastecimento da frota, manutenção da iluminação pública, telefonia móvel, entre outros. A evolução e expertise do Sim Catarina são latentes e residem no volume de contratações da economia do dinheiro público. Em 2022, 243 municípios consorciados foram mais de 168 mil contratações e ultrapassou o montante de 798 milhões de reais em produtos adquiridos, através das licitações compartilhadas, o que representou uma economia de mais de 130 milhões de reais para os cofres públicos. O consórcio mantém mais de 4.500 itens registrados nos processos licitatórios que ficam à disposição dos municípios. Cabe destacar que, com o aumento dos municípios consorciados, a vantagem se amplia, promovendo uma maior racionalidade administrativa, otimizando a mão de obra dos órgãos e entidades dos municípios. Podemos ainda citar que a escala nas compras vem garantindo uma diminuição dos preços contratados. Através do Sim Catarina, as aquisições de bens e serviços estão sendo realizadas com mais qualidade e com preços menores. Os municípios compram por menos. Assim, pela exposição dos motivos estampados acima,
Encaminhamos esse projeto de lei para apreciação e renovamos protestos de grande estima e consideração. Lorival Souza Tidoro, prefeito municipal em exercício. Projeto também apenas para a leitura hoje. Coloco em discussão, em votação, o requerimento 02/2023 do vereador João Fernando Floreiro, do PP. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Conforme ao dispõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos vereadores por 3 minutos. Concedo a palavra ao vereador Maria. Boa noite a todos, cumprimentando o presidente desta casa, cumprimentando todos os meus colegas e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Mas é só para dar aqui, cidadãos que voltamos, estamos em recesso, a casa continua aberta e eu fico muito feliz em ver esses rostinhos aqui visitando a nossa casa, que ela é tão bonita e merece ter muitas pessoas aqui conosco, sabendo que essa casa é sua e que ela está aberta para produções, está aberta para requerimentos, vindo da população. Espera isso. Quero deixar um recado para minha perguntinha, mais uma vez eu acho que eu já explicar muito vezes, mas vou dar mais que as obras vão iniciar, o pessoal já fez ali a parte das tiver que fazer as adequações ali para que a Caixa conseguisse aprovação, isso já foi feito, e a gente tem tomado as obras, se Deus quiser, na segunda-feira, e a gente tem muita festa, em 3 meses a gente vai estar dando nas nossas lojas, na nossa estrada bem legítima. Aos professores, eu vou falar o que aconteceu hoje, porque muita gente mandou mensagem, ainda não chegou nessa casa, a lei para a cidade de Juízo, porém, o secretário de administração, juntamente com o prefeito, já nos deram para ser positivo, que vai ser pago o valor de aproximadamente 15% de aumento aos professores, é um aumento real, é um aumento de valorização. Eu sei que as pessoas conseguem, por muito tempo, só ver o copo meio vazio, mas eu prefiro ver o copo meio cheio, e o nosso copo está enchendo legal, porque em mais ou menos 2 anos os professores tiveram cerca de perto de 50% de aumento. Então, isso para a nossa realidade é muita coisa. E uma realidade a gente sabe que para se dar um tem que se dar a educação, a valorização do profissional vem com uma equiparação salarial. A gente sabe que a gente ainda tem algumas lutas por fazer e a gente vai estar aqui brigando com vocês têm certeza disso, para que a gente tenha essa educação de qualidade. Outro recadinho, a chamada ainda não foi publicada, mas vai acontecer no dia 25 e algumas pessoas estão meio que desagradadas. Essa primeira chamada será para aqueles que fizeram um processo simplificado que foi válido por 2 anos. Então, foi quem fez lá em 2021, foi válido para 2022 e 2023. Consequentemente, tenho certeza que algumas chamadas vão ser uma chamada pública e isso vai ser avisado por vocês todos nas redes sociais da própria Secretaria de Educação e eu também estou replicando na minha, como sempre faço. Mas vai ser dia 25 a chamada. Aos pais que não conseguiram fazer a matrícula online, vocês podem estar se caminhando para as escolas. Tá? As matrículas podem ser feitas também de forma presencial nas escolas. Então, os pais podem ir até lá e fazer as suas matrículas. É isso, uma boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Jair. Boa noite a todos, cumprimento a presidência desta casa, cumprimento também os demais colegas vereadores. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos que aqui estão, agradecendo pela presença de vocês, isso é muito importante, e agradeço a quem nos acompanha pelas redes sociais, também a valorização e a prestação de serviço de vereadores, isso é muito importante. Eu gostaria novamente aqui de salientar uma questão no qual essa casa já tramitou, na verdade, aqui, foi a questão desse consórcio da rodovia da BR-101, CCR, Costeira, no qual deixa desleixado aquilo que é feito, pedindo reivindicações para que eles assumam de fato o comprometimento que eles têm
iluminação. Nós temos trechos aqui de iluminação via BR-101 na Marginal, tanto sentido sul quanto sentido norte da BR-101, que está completamente no escuro. Eu acredito ainda, vereador Rinaldo, que segundo aquele entendimento que você fez nessa casa, que a mudança daquela placa ainda não foi feita. Então eu preciso que essa casa se mobilize, tome atitude, na verdade, né? Todos nós, eu não condeno ninguém, A ou B, C, nada. É a casa. Nós vereadores, esta casa precisa tomar uma providência quanto aos descasos que são deixados por esse consórcio da CCR, que não faz aquilo que é preciso. Estão fazendo serviço muitas vezes em lugar com menos prioridade do que dentro do nosso município de Pescaria lá. Me parece que por assim, pegaram comida e não fazem o que essa casa já pediu. Então, isso é muito importante, a nossa mobilização. Quanto à limpeza das marginais, os matos, roçação, os pedestres estão indo fazer as caminhadas, e isso está um absurdo, um abuso. Cano jogado, foi feita uma tubulação ali, um encanamento, passar talvez fibra ótica, não sei o que foi para passar ali, enfim. Então, se de repente uma criança cai, se machuca, uma pessoa idosa, enfim, qualquer pessoa, pode acontecer de vir a cair. Num troço daquele que está ali, deixado o descaso aberto. Então, eu preciso que na verdade, vereador, foi feito o pedido antes da eleição, para deputados, governadores, que eles fariam uma reunião conosco nesta casa, ou talvez em local apropriado deles próprios, mas parece que justificaram não fazendo porque estava perto das eleições e poderia isso dar problemas para eles. Mas enfim, já deu tempo, só para concluir, mas já deu tempo deles reagendar uma nova data. E já que a gente está retornando para essa casa hoje, o passo que teria sido ontem, com a legitimidade desta sessão, dia 17, hoje a gente está fazendo, então a gente tem que já, a partir de hoje, já faça um pedido, uma convocação para essa concessionária, esse diretor de obras da concessionária, que tome providência nessas questões aqui. E outra situação muito importante. Vamos esperar, porque eles estão falando aqui. Então, essa semana eles vão passar para a data certinha com o vereador. Ok, vamos aguardar então por essa data. Provavelmente vai ser bem aceita essa data deles, por nós, equipe de vereadores, que estamos aqui para trabalhar em prol do nosso município, para ver o nosso município crescer e se desenvolver, e ainda bem mais do que aquilo que já aconteceu até hoje. Enfim, outra situação é que, haja visto que nós temos uma sessão extraordinária sexta-feira, é isso? Sexta-feira, o horário aqui, 8 horas, 9 horas da manhã. Então, é cabível que antes a gente faça a reunião das comissões, e a gente se programa para sentar com as comissões e verificar toda a situação de todos os projetos, da forma
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores e vereadoras. A todos que nos assistem pela rede social, o nosso pessoal e nossos amigos que se encontram nessa reunião hoje à noite, em especial minha esposa Zita, Levado, minha filha Luiz e meu neto Vicente. Bom, primeiro eu queria agradecer ao prefeito Louro pelo convite para representar o nosso poder executivo aqui na prefeitura. Eu fiquei meio surpreso, mas muito feliz. É bom, né, a gente se lembrar nessas horas e também avisar ele que a gente não vai só representar ele aqui, e nós também vamos representar o povo lá, né? A gente vai continuar levando lá as reivindicações dos nossos moradores aqui de Pescaria Brava, que nossas andanças aí a gente sempre escuta o que a população mais precisa, né? Então o papel nosso é esse. Agradeço muito pelo convite. Desejando aqui que a gente tenha um ótimo ano hoje na nossa primeira sessão ordinária, praticamente estamos aqui iniciando os trabalhos e talvez seja um pouco mais difícil, né, para a nossa cidade, para os acontecimentos, para os outros acontecimentos. Então, eu desejo aqui que realmente, tanto aqui na Câmara como lá na Prefeitura, a gente tenha um ótimo ano, porque nós moramos aqui, dependemos aqui, vivemos aqui, e tudo que acontece acaba nos influenciando. Então, a gente nunca pode torcer contra, principalmente quando você mora no local. Então, desejo a todos aí, os moradores de Pescaria Brava, um ótimo ano. Que tenham um pouco de paciência, porque agora no começo dessa transição, não se sabe como vai ficar as coisas em caminho, que a gente consiga dar prosseguimento